Boa noite, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui de novo com o programa O Poder da Aliança. Eu e a minha esposa abençoada. Dá oi aí pro pessoal, meu amor. Olá, gente, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês e hoje com um casal especial que já mora no nosso coração, muito né, amor? especial, que nós conhecemos no curso, através do curso, e depois acabamos se apaixonando por eles, né? Casal top aqui, Lucas e Sabrina. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Um prazer imenso estar aqui com um casal, para nós, referência hoje, né? Referência. Que honra! Responsabilidade! Nossa. Referência para o resto da nossa vida, porque através deles a gente teve muito ensinamento para conseguir chegar num consenso de casal, né? Glória a Deus. Que bênção, bom ouvir. Fale-me mais sobre isso, né, amor? Continue falando, tá muito bem, Lucas. Gostei, mandou bem. Eu falei pra Sabrina, hoje eu achava legal vocês fazerem o legado, para vocês ficarem em manutenção. A gente vai fazer. Porque agora, né, nas férias, e verdade, acaba que às vezes... dá uma parada, né, um daí pouco nas tá coisas da lá igreja, o curso, então eu vou fazer, porque, né, aquela história, tô pagando, tô fazendo. Tem que continuar, né? E porque se tu relaxar... E às vezes a gente precisa de umas cerquinhas, eu digo cerquinhas assim de posicionamento, né? Botar algumas coisas para que a gente não fique... Porque nós tínhamos um pastor que ele falava, né? O diabo não tira férias. É verdade. E ele falava que justamente tomara que Jesus nunca voltasse no verão, né? Porque no verão é onde as pessoas acabam tirando férias e de Deus também. Infelizmente, muitas vezes acabam indo para a praia, esquecem um pouco de ir na igreja. Até na Abapai isso não acontece muito, né? Porque a gente vê no próprio verão bastante a igreja ainda muito lotada, muito cheia e tudo mais, né? Mas claro, tem muitas pessoas que acabam realmente tirando férias do Senhor também, de tempo de comunhão com Deus, com os irmãos, tempo de palavra, de leitura da Bíblia, um tempo de estar buscando o Senhor, né? E acaba que, vou descansar e descansa de tudo, né? Então, Dirceu, a gente começou, foi o ano passado, tá? Nós sempre íamos pra praia ou alguma festa e tal. E o ano passado, depois do Natal, a Sabrina disse, e esse ano nós vamos pra onde? E daí eu falei assim, Sabrina, esse ano eu não queria fazer nada. Queria ficar em casa com a família, a curtir a virada do ano, né? A família. Com a família em casa. E a Sabrina assim, então vamos fazer o seguinte, vamos ligar na aba e vamos passar em casa ouvindo a palavra. E, rapaz... Tu já estava vindo nessa época? Já. Rapaz, foi a melhor coisa que a gente fez. Foi uma virada assim que... Uma virada diferente, uma virada muito gostosa com a tua família, fazendo as coisas que a gente gosta. Sóbrio. Com as palavras de Deus. Vendo o ano passar, né? Porque daí estava sóbrio, como a Alane falou, isso, né? Com meu filho, com a minha esposa, abraçado com eles, com só o núcleo mesmo. E foi muito, muito bom. E esse ano, nós já falamos assim, não, esse ano nós vamos direto na igreja. Ou esse ano a gente vai... Que bom. Vai passar full time lá na igreja para ser melhor ainda do que o ano passado. O ano passado em casa, né? Como de fato é o melhor lugar onde a gente pode estar, na nossa casa. E esse ano, se Deus quiser, na nossa segunda casa, que é onde a gente ama estar. Amém. E pegando teu gancho, Lucas, isso me remeteu a um irmão. Nossa, amor, eu ia falar dessa história agora. Será que é o mesmo? É? Que ele falou, né, que ele sempre passava na praia com a família e tal, tava em família, mas sempre fora da igreja, né? E quando veio para a aba, né, aí ele teve um entendimento diferente, o mesmo entendimento que vocês tiveram, né? De que primeiro na casa do Senhor, depois sim aí praia ou camping, eu acho que isso daí veio que meio cultural, sabe? Desde o meu pai sempre foi virada com a família na praia, virada com a família. É natural, né? Uma coisa natural. E foi quando a gente começou a frequentar a aba, foi a primeira vez que nós vimos assim, uma virada na igreja. Assim, nós, desde que a gente se converteu, e o fato que eu lembrei disso, quando a gente se converteu, a gente começou a passar o Réveillon na igreja, enfim, a gente foi algumas vezes com a igreja para a praia também, que a igreja celebrava lá, mas não funcionou muito bem e acabaram voltando. Feito tenda e fazia reuniões na própria praia mesmo. Era legal. Era legal. O primeiro ano foi diferente. Só que daí teve boa. E eu lembro que teve um ano que o Dirceu, feliz da vida com Jesus, né? Ele pegou e mandou uma mensagem depois da meia-noite para um amigo dele que falou de Jesus para ele, que era o Tomé. E daí eu tomei, cara, aquela mensagem me pegou porque ele estava desviado. E hoje ele congrega aqui conosco também. Que lindo, né? Então, ele era convertido
e falou de Jesus pro Dirceu, né? Também foi um dos, né? Falou pro Telmo. Falou né? pro Telmo, o Telmo também veio dele, né? Interessante que no mesmo ano, né, eu e o Telmo estávamos na igreja firme e ele desviado, né? E nós mandamos essa mensagem para ele. Os dois nesse mandaram dia, mensagem para ele. Ele disse que e foi ele impactante para a vida dele. E hoje ele está na igreja, graças Na a Deus. verdade, antes era uma virada meia vazia, né? Sim. A Tu virada- ficava na expectativa do mais, né? e simplesmente acabava ali. Geralmente o pessoal passava a ceia, tal, comendo, bebendo, passava ali o foguetório e acabou. É. E todo mundo ia embora e aquele vazio, sabe? Sim. E o ano passado foi algo diferente. Foi algo que preencheu, que passou com a família, muito. Produtivo, É. né? É algo que completa. Tipo assim, completou a virada de 2021 com a minha família, que foi onde eu passei o ano inteiro. Glória a Deus. Então foi muito, muito, muito bom. Então, só para o pessoal entender, né? Quem é o Lucas, quem é a Sabrina, como é que vocês surgiram na Abapai? Acredito que foi começando pela Sabrina, né? Então, Foi ela. né? Então vai lá, A culpa Sabrina. é dela. Conta a história de Que vocês. culpa aí. boa. Como diz, né, os fatos, alguns pelo amor e outros pela dor. É. E eu vim pela dor. A gente estava numa onda, assim, de muita coisa ruim acontecendo. E eu, né, sempre fazendo a minha oração, mas do meu jeito, conversando com Deus, pedindo para que Ele me mostrasse um caminho. E eu já tinha algumas amigas minhas que já haviam me convidado para vir no culto de mulheres. E eu sempre resistindo, assim, não vai mudar em nada, né? Não vou, agora não dá. E a gente sempre arranja uma desculpa, né? Uhum. E aí um dia eu acabou acontecendo uma fatalidade, eu capotei o carro. E aí uma amiga me disse assim, Sá, agora eu vou te levar para Deus. E então tu vai no culto das mulheres comigo. E ela me pegou pela mão e me trouxe. Então foi assim a virada de chave da minha vida, da nossa casa. Eu comecei a frequentar as quintas-feiras. E ali eu fui me edificando, conhecendo pessoas. Deus foi me conectando com outras mulheres. E assim eu fui indo, buscando. E, enfim, esse ano que passou, eu decidi seguir uma vida com Deus mais próxima, né? Eu sou uma recém-convertida, eu me batizei tem um ano. E cada vez mais Deus me conecta com pessoas do nosso propósito. E foi assim, aos poucos eu fui tentando trazer o Lucas. Acredito que muitas das minhas orações Deus ouviu. E hoje, graças a Deus, o Lucas frequenta a igreja comigo, né? Hoje a gente consegue trazer a nossa família para mais perto de Deus. E assim, a gente está assim, no meio de uma vida cristã, né? A gente não é aí convertido de muitos anos. Mas o que eu acho lindo, né, é que olhando para vocês parece que a gente conhece vocês há tanto tempo, né? Porque nós temos uma afinidade assim muito gostoso. E eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção no curso, quando vocês começaram a fazer o curso, que todo final de curso tu ia lá dar um abraço na gente. Vocês estavam fazendo uma outra turma, mas era difícil o dia que tu não ia lá. É que a gente, quando eu vim para a aba, eu sabia que muitas dessas coisas ruins que aconteciam, talvez comigo individual, com o Lucas, era porque a gente não tinha uma ligação em Deus juntos. Uhum. E a gente não é casado Ainda. ainda. Já vamos fazer esse casamento. E então eu acredito que isso faz muita diferença. Sim. E aí eu sempre me inspirei no curso de casais. Então eu gostaria muito de vir frequentar a igreja antes de ser convidada para a reunião de mulheres, por conta do curso. Eu sempre via nas redes sociais, enfim, era algo que tu querias. me lançava em mim uma admiração, assim. E aí foi onde a gente decidiu fazer. Só que quando a gente decidiu fazer, eu pedi para Deus assim, ó, eu sei aonde o curso de casais está chegando, né? E se não for para fazer com a Lana e com o Dirceu, tá tudo certo. Porque, de repente, vai ter uma outra turma e eu sei que a gente vai se encontrar lá. Sim. E aí foi onde a gente fez a inscrição e ficou na turma do Fabiano e da Miss, que para nós, assim, foi Muito Uma bom. benção. surpreendente. Que bom. Foi surpreendente. Que Tudo bom. que a gente aprendeu com eles, eu tenho certeza que a turma não ia mudar muita coisa, porque eles Sim. são super capacitados, são um casal inspiração Glória a pra gente Deus. também. Benção. E tem o manual, né, que também tenho. ajuda. E é isso, assim, foi muito gratificante tudo que a gente aprendeu no curso. E tu, Lucas, por que tu achou assim que começou a vir na igreja antes do curso, assim? Só pela Sabrina? Tu viu mudança nela? Tu... Sim, foi uma mudança
bem brusca na Sabrina, né? Nas atitudes, ela começou a entender algumas coisas que eu também não entendia, ela começou a entender e eu comecei a ver uma diferença muito grande nas atitudes dela. E daí a primeira vez que eu vim foi no Café com o Pastor, né? Uhum. Então eu vim... Na igreja que tu colocou os pés foi o Café com o Pastor. É. Eu quero saber o que é esse negócio aí. Não, daí a Sabrina assim, vai lá. E o meu amigo lá também assim, não, vai lá, é interessante, tu vai conhecer mais sobre a aba, vai entender o que é a aba, porque eu sou desde pequeno católico, né? Então minha mãe é muito católica ainda, meus irmãos e tal. E então existia um pouco esse receio e tal, questão da família ser toda católica. Deu assim, não, vamos lá ver então o que é a aba. Porque a aba eu já via ela há muito tempo já ouvia falar. E quando eu fui ali no Café com o Pastor, foi algo muito interessante que eu vi não só um pastor, eu vi um empreendedor. Eu vi algo a mais que eu não vi em nenhuma igreja. Entendeu? Porque eu vi ali além de, claro, né, de pastorear toda a aba, eu vi os investimentos, as coisas que eles fazem, as ajudas. Com transparência, né? Transparência, aquele mercado solidário, cara, tudo aqueles A negócios parte de social da igreja, né? eu olhei assim, nossa, que coisa diferente. Então aquilo ali me chamou muita atenção. Uhum. Então a partir dali eu fui cada vez mais, fui indo mais, até que eu comecei a frequentar normal a aba agora. Culto de homens, culto da família. Daí eu fui no culto de homens, daí eu fui tudo. Daí eu fui no curso da... Daí entrou de corpo e alma e espírito. Na verdade é o que eu sempre falo pra ele e pra todas as pessoas do nosso convívio, né? Aí foi onde ele descobriu que a igreja somos nós. Né? E que não precisa de resistência, né? Sim. Que aqui é só um local para se reunir. Exatamente. E a gente sempre fala, né? São os nossos irmãos católicos. A gente veio do catolicismo também. E o Dirceu tinha a mesma resistência que tu, porque eu era católica, só que ele era muito mais. A Alane foi primeiro, mais, assim, para a igreja. Apesar que a gente se converteu junto, mas ela começou a ir em reuniões evangélicas primeiro. Eu acho que a mulher sempre faz à frente, né? É uma grande parte, né? É porque a gente é mais, né? A gente é mais sensível. É mais sensível, eu acho que tem mais coragem. O homem é muito de manter ali, né, aquela convicção, né, tal, um medo de trocar. Sim, o novo assusta, né? Tanto é que tem um exemplo disso, Lucas. Quando nós nos convertemos, daí fomos convidar os meus parentes para o casamento, né, e todos católicos, igual os teus também, né? E aí, nunca esqueço, a minha tia falou, tá, mas por que tu se converteu para a religião dela? Ah, se virou para a religião dela. Por que não trouxe ela para nossa religião? Aí eu falei, tia, não é uma questão de religião, é questão do... pro nosso lado, nem é a nossa religião, pro nosso lado. Nosso lado. Daí eu falei, não, que tu te virou pro outro lado? Falei, não é uma questão de lado aqui, o Deus é o mesmo do Deus evangélico, Deus católico, é um Deus só, é um único Jesus Cristo, né? E eu tô lá, tô feliz, e eu não fui pro lado dela, nós fomos juntos pro mesmo lado, eu falei brincando, né? E esse lado é Cristo, Exatamente, Cristo. Não tem uma divisão. Eu acho que o principal que tu entende é que não existe um Deus, existe só um Deus. Sim. E as pessoas têm essa discriminação, porque isso ou aquilo, não, é só um, e mais ninguém, entendeu? E é isso que as pessoas têm que entender. E a partir do momento que Deus começa a transformar a nossa vida, porque eu tenho uma irmã que é bem católica também, inclusive é ministra, né? Ela e o esposo dela, e eu sempre falo, eles têm um caráter que me ensinou muito a minha vida toda, porque os meus pais, por a minha mãe ser evangélica e o meu pai católico, deu uma queda de braço ali que foi muito difícil. Daí eu não fui nem para um lado nem para o outro, mas eu cresci no catolicismo. Porque a minha mãe foi mais ou menos no que o pai queria, só que a minha mãe, acho que nem lembro se a minha mãe foi algum dia numa missa, porque ela era evangélica, então ficou na resistência. Só que a minha irmã, quando casou com meu cunhado, ele era muito católico. Então, princípios bíblicos que eu aprendi veio muito da minha irmã mais velha. E eu lembro, assim, eu digo assim, a pessoa, eu creio, né, que os nossos irmãos católicos, eles tendo um encontro com Deus, eles vão ser salvos muito mais que muitas pessoas crentes dentro da igreja, né, que tem a língua maior do que... Mas assim, né, só um exemplo de dizer, a gente sabe que quando a gente tem um encontro com Cristo, Cristo muda. E ele vai apontar para onde a gente deve ir, né? Então, é a mudança na vida de vocês também que vai atrair
os parentes de vocês, né? E como foi conosco, né, amor? Tanto que no casamento foi uma surpresa. Eles ficaram, uau, eu não sabia que era assim. E a gente casou na época na Caminho de Deus, que era a igreja que nós congregávamos. Né? Os nossos pastores hoje, Thelma e Vive, também congregavam. Eles congregavam lá conosco, né? Nós éramos tudo amigo de solteiro. E foi tão lindo que Deus fez que eles ficaram, uai, gostei da palavra, né? Nossa, que coisa linda e tal. E não há nada mais importante que isso, né? Foi o que valeu a pena, assim, pra gente, sabe? E a palavra, né? A palavra que convence, a palavra que faz a mudança, né? Transforma as pessoas, é o Espírito Santo, né? Que Exatamente. convence. Eu lembrei daquele dia que tu fosse ministrar um casamento lá, fazer um casamento no Treviso, acho que era. Que daí tu falando, né? Sobre, acho que era Caná da Galileia, tu falou do vinho, daí tinha um italiano lá. Italiano... Um velhinho. Velhinho italiano. Avô da moça que tava noiva. casando, da noiva, né? E aí ele tava meio que dormindo já no casamento, assim, Bem velhinho. mais velhinho e tal, né? Aí quando eu falei em vinho, né? Daí, opa, vinho, gostei desse pastor aí. Foi muito engraçado, gente. Vou acordar. É porque eu não sei vocês, mas eu quando criança eu tinha uma imagem de crente chato. Não podia usar só podia usar saia e saia comprida. Pois é, existe isso, tá? E ainda para os mais velhos existe muito isso. Sim, porque eles têm essa imagem ainda, né? Até para mim, tá? Quando antes de conhecer aqui, para mim era algo tipo assim, não poderia o cabelo, não pode cortar. Pode não jogar usar bola. Bermuda, usar bola. não pode. Jogar bola. Daí chegou aqui. Que povo chato, né? Pois Não, eu falo que eu sempre fui tomar crente. na praia. Eu não gosto muito de corpo de fora, não gosto de pele muito curta. Não, e o interessante, mas Lucas, aí que... tu gosta de um esmalte, tu gosta de um batom. Mas eu não sei, assim, o que é essa... Acho que mudou muito, né? Mas ainda tem, né, alguns costumes. E o que eu acho, como eu pego aquela frase do Thelma, né, o nosso vagão é mais feliz, né? Porque desde que tu não fira princípios, tu tens uma liberdade em Cristo. Né? E a gente tem o livre-arbítrio. Aí tem gente que diz, tá, mas onde é que está na Bíblia? Porque não está escrito, eu te deixo o livre-arbítrio. Mas Deus fala claramente, eu te dou uma escolha, a vida e a morte, você escolhe. Acho que vem muito do consentimento da pessoa, né? Sim. Então, tipo assim, errado e o certo, como é que a gente vai julgar o errado e o certo, né? Então, assim, isso vem muito da ideologia da pessoa. Tem gente Sim. que, não, para mim é errado, eu concordo com ele. Mas a maneira que eu penso também não é errada. E também não é a certa, né? Porque, tipo assim, teve uma vez que teve um pastor que foi convidado para ministrar numa igreja e eles só deixavam ir se fosse de terno. O pastor... Terno e gravata. Terno e gravata. Amém. Eu vou honrar eles. Para mim, isso não... Tipo, eu não vou ferir o meu irmão. Eu vou. Amém? Entendeu? Então, eu creio assim, se você está congregando numa igreja de usos e costume, obedeça. Ou senão, não permaneça ali, senão você vai estar em desobediência. Você está quebrando o princípio da desobediência. Agora, a partir do momento que tu está infeliz Isso. naquilo ali, daí eu acho que é o mais certo é tu sair. Vai para uma direção de Deus. Se é um julgo, né? Exatamente. Tá pecando porque tu estás fazendo algo que tu não gosta. Sim. Daí sim. Porque acho que eu vou até mais além. Não é nem o fato só do não gostar, sabe? Às vezes fere a tua vida, né? Tem coisas que ferem. Tipo assim, como é que eu vou dizer pro meu filho que ele não pode nem brincar com uma bola? Tem coisas que são radicais, entendeu? Então, a partir do momento que você vê, não, aqui não é para mim. Amém. Sai pela porta da frente, o que a gente fala. Vai para um lugar saudável. Que é extremo, né? Extremo é muito ruim. Quando tu trabalha com extremo é terrível. Tem que ser equilíbrio em tudo, equilíbrio. né? Eu acho que o equilíbrio Exatamente. é a palavra ideal. Tudo que tu vai demais acaba e nós temos um exemplo próximo, né? De nós mesmos, que nós vivemos junto com o pastor, tem uma pastora Vive, que a gente estava na Caminho de Deus, como a Alane falou, né? E aí a gente saiu, montamos uma igreja sem denominação, sem placa, Somos sem igreja. títulos, sem pastor, né? Somos igreja, então todo mundo é irmão, todo mundo é líder, todo mundo é isso. Sem um líder, né? O Thelmo era o nosso líder, mas ele não se denominava pastor, um líder, né? Nem gostava que chamasse de pastor. Se chamasse pastor, ele ficava até brabo. Não tinha dízimo, não tinha oferta, não tinha nada. E, enfim, não tinha ordem, né? Era só... Não era... Também, vamos olhar assim, quem tá ouvindo, né? Quem tá vendo. Bom, isso era uma bagunça. Era quase que isso. Tipo assim, qualquer Porque coisa que a gente ganhava era o reino cesta do básica. céu tem hierarquia. O reino do céu é organizado, Sim. né?
Então, só que a gente veio, assim, muito machucado, muito ferido por muita cobrança, muita... Sistema, né? Sistema religioso, aonde que nós fomos para um outro extremo. Então, nós estávamos num extremo e fomos para um outro extremo, né? O próprio termo fala, né? O pêndulo, né? Então, é o equilíbrio. Tu não pode nem para um lado, nem muito extrema direita, nem muito extrema esquerda, né? Também não pode ser o centrão, né? Nada a ver com brincadeira. Mas é o equilíbrio, é o equilíbrio. Então, o equilíbrio em todas as coisas. A nossa vida tem que ter equilíbrio, né? E eu tô falando ali de questão de postura e tal, eu puxando um gancho sobre o curso de vocês, eu tô falando aqui, eu me lembrei, uma coisa que até hoje serviu muito para nós sobre o curso, é o posicionamento da mulher e do homem. Tanto eu quanto a Sabrina, a gente era perdida. Sabe o que é perdida? Perdida. Não tinha Uma construção. Uma construção, não tinha uma ordem, entendeu? Não se tinha um consenso entre os dois. O curso, o que ele alinhou muito e ajudou muito nós, referente a isso, foi o quê? Posicionamento tanto da mulher e do homem. E isso, hoje em dia, falta muito nos casais. Muito. Entender o papel de cada um, né? E se perdeu, né? E se perdeu ao longo do tempo. Sim. E aonde o curso trouxe de novo o que é o papel do homem, o que é o papel da mulher. Porque hoje, com esse mundo de hoje está muito acelerado, está muito todo mundo querendo fazer muita coisa, a mulher querendo fazer às vezes coisas que não que ela não consiga, mas às vezes ela quer carregar um peso que não é dela. Um peso que às vezes ela não consegue levar o fardo. E aonde que acaba desestruturando uma família, sabe? Então assim, o curso, cara, é assim, sensacional nessa questão. Isso daí é o princípio para mim hoje, entendeu? Sim. Porque assim, sem essa base, tu se orientar e saber como é que funciona o papel do homem e da mulher, tu não tem como tu ter um casal. Não existe um casal. E eu sempre falava pra Sabrina assim, Sabrina, numa tribo não pode ter dois chefes. Não. Não dá certo. Outro dia nós fomos num lugar que eu não vou comentar onde que foi, tu não comenta, né, amor? Que às vezes ele dá umas viajadas, ele comenta. Aí o Dirceu assim, meu Deus, mas tem pastor nesse lugar. Todo mundo era pastor na igreja. Eu disse, cadê os membros? Porque daí todo mundo manda, entendeu? Claro, tinha um pastor, né, presidente, mas era muito pastor. Daí a gente ainda brincou, é muito... Não, eu mesmo brinquei lá. Falou na mesa pra ele, só tô falando aqui que ele falou. Os pastores pra cá... Não, ao contrário. Vem os membros, os pastores ficam. Porque ele brincou, Dirceu. Tinha mais pastor do que membro. Aí eu ainda assim, é muito cacique pra pouco índio. Foi o que a gente... Daí a gente... Né, e no casamento é assim, né? Tu chega num equilíbrio, porque tu vai entender, vai começar a respeitar o outro, porque tu entende o teu papel. E por hora eu cheguei, teve momentos que eu cheguei a pensar que era só nós dois, exclusivamente os únicos no mundo que viviam assim era a gente. E quando a gente foi pro curso, a gente viu que tinha muito casal que vivia igual a gente. Sim. A mulher que manda mais que o homem, e aí a mulher que toma frente das coisas. E hoje eu falo pro Lucas assim, às vezes ele me abre um problema, aí eu falo assim, ai, amor, eu tô aqui só pra te ajudar. Eu vou orar. Isso aí. Mas assim, a decisão é tua. Então, até... Junto. Uma coisa pontual que o curso isso traz, né? É uma coisa muito pontual. O poder da aliança, Deus ali nos deu uma oportunidade para falar muito disso. Quando ele nos deu a apostila, foi muito lindo. E quando começou a nascer, né? Os temas da apostila, aquilo começou a mexer dentro, mas meu Deus, nasceu o filho. Foi muito lindo, assim, a gente ganhando aquilo de Deus. A gente sabia que não era nós, que era Espírito Santo purinho. Porque ele adaptou para a nossa realidade, para o nosso cotidiano de hoje, né? Eu acho muito fácil a linguagem que Deus nos deu, né? Que é a linguagem da nossa vida, dos nossos testemunhos, do testemunho da Misa e do Fabiano. Isso que trouxe vida, né? Eles pegavam os tópicos, mas o Espírito Santo trazia vida através da nossa vida. E Deus nos deu uma direção agora de fazer algo mais direcionado dentro do legado, que é o curso online, para fazer. O Dirceu vai dar uma só sacerdócio, o papel do homem, e eu só da papel da auxiliadora idônea, da mulher. Quem hoje, é uma e quem é outra, realmente mais específicos, várias aulas sobre isso. E hoje todo mundo tá perdido nesse Sim. assunto. Muito perdido, porque eu não sei se foi que
Antigamente a mulher era muito submissa ao homem. Foi para outro extremo. E daí o que aconteceu? Tu e a Lana, né, tem uma filha. Tu como pai não queria que a tua filha ficasse submissa ao marido dela. Porque tu já via E daí sofrendo. os pais falam assim, não filho, eu vou te dar faculdade, eu vou te dar não sei o que, não vai depender do teu marido. Vai ser E independente. tu vai ser independente. E isso vem sendo construído na cabeça de uma criança. Sim. Então a mulher chega, quando vai se casar com um homem, ela... Não, eu tenho as minhas coisas, eu sou assim. Tanto que hoje, né, Lucas, pegando o teu gancho, muitas mulheres têm uma vida construída e os homens estão em casa com 40 anos jogando videogame. Sim, hoje muita mulher tem responsabilidade de homem. Sim. Muita mulher. Ela assume o papel do homem, né? Ela vai pra frente, porque a mulher tem já vem com isso, né? A mulher é muito pra frente. O homem é mais retraído, Sim. é mais inseguro, vamos dizer assim. E a mulher, ela é muito pra frente. E hoje, esse papel muitas vezes se inverte. Sim. E aonde que tá tendo muita mulher com muita pressão e Problemas, né? e cuida de filho e não sei o que, e o marido não presta, não dá conta, e acaba o quê? O divórcio. Sim. Sim, justamente porque ela tá num papel que não é dela. E Numa nós- posição e que não é dela. E nós estamos vendo muita, eu e a Sabrina, a gente tem uma distribuidora, então nós temos clientes e tal, e muitas mulheres estão se separando por causa disso. Sim. Porque elas dizem que não aguenta mais o marido, que o marido não faz nada em casa. Mas não vai aguentar mesmo, né? Não faz nada A em gente também casa, não não aguenta, ajuda mas em a gente tem que casa, aguentar. e daí ela quer trabalhar, ela quer É só trocar de sustentar, ela problema, quer eu fazer sempre tudo. falo. E ela... A minha a- sogra sempre fala isso também. Trocou de ela- homem, trocou de problema. e ela acaba subcarregada, porque a mulher já vinha com o papel de cuidar dos filhos da casa. Daí Sim. ela quer cuidar ainda da parte externa, que é trazer a comida Sustento, pra dentro de né? casa, Sim. o sustento. Que é o papel do sacerdote, né? Então, ela tá muito sobrecarregada. Sobre isso, tu falou ali de um pai que preocupa com a filha e tal, né? Meu pai se preocupava muito com isso, com estudo com a gente, só que meu pai, ele era muito autoritário. E ele foi alcoólatra, né? A vida dele toda, assim, que eu me conheço por gente. Já faleceu tem anos, só que eu olhava para aquela estrutura da minha casa, eu dizia assim, eu vou estudar, vou trabalhar, nenhum homem vai mandar em mim. Então, o início da nossa construção, do nosso casamento foi difícil, porque pensa, casei com um descendente de italiano. E eu, mandona, né, amor? Eu era mandona? Tentava, né? Tentava dizer. Tentava. E foi muito, assim, difícil para nós no começo. Então, muita gente começa ali, é a primavera, né, no início do casamento nosso. Não, nós teve inverno, porque dava muito choque. Porque eu era muito autoritária. Eu acho que é todos, tá? Porque eu e a Sabrina também foi direto também. no Eles falam inverno. da Inverno brabo. Ui, tô falando deles. Daí eu dizia 10. assim, ó, e eu lembro que eu dizia uma frase, outro dia a gente riu no curso, acho que foi que a gente estava ministrando em alguma igreja. Eu falei assim, tá pra nascer o homem que vai mandar em mim. Pois nasceu. Na verdade, já tinha nascido. Já tinha né? Eu nascido, nasci já antes, nasceu, né? já nasceu antes. Uns dias antes. Eu quase juntei, vai lá. Só que quando a gente se submete a Deus e entendendo os nossos papéis, né? Tudo vai pro lugar, né? Tudo vai se ajustando. Eu acho tão lindo, porque hoje, eu ser submissa a um homem que me ama como Cristo ama a igreja, é leve demais. Meu Mas jardim... é ter esse entendimento, né? Mas assim, tem gente que pensa assim, submissa, né? Esse submissão não é que o homem vai mandar na Humilhar a mulher. Não é isso. Longe disso. Sim, É aprendi a isso no mesma curso missão, também, né? né? É a mesma Longe, missão do longe, marido, né? Acho que vocês aprenderam isso no curso. O legal é lembrar que quando tu tá com pessoas que caminham pro mesmo propósito que o teu, Uhum. tu aprende com mais facilidade, né? Sim, Porque se há algum tempo me falassem sobre a submissão, eu ia ficar correndo uma semana. porque tu ia entender a submissão do feminismo, que é uma coisa distorcida. E aí, Né? Elas endemonizam os homens e toda... Olha, tá, terrível. feministas que me perdoem, mas toda mulher tá esperando um homem que cuide dela. Porque a mulher é carente, gente. Ela precisa. Às vezes eu ainda digo pro Dirceu, né? E pro Matheus lá em casa. Eu sou a única menina dessa casa, vocês têm que cuidar de mim. Não falo? Fala direto. Falo direto, viu? Vocês têm que cuidar de mim. Que não é assim. Daí eu digo, filho, tu olha, tu não vai fazer isso com a tua Principalmente quando esposa. falta carinho. Porque toda mulher gosta de carinho, Carinho, né? é. E tudo que elas gostam é carinho, né? Roupa é carinho, joia é carinho, tudo. maquiagem é carinho. Tudo é carinho. E daí né? quando falta esse tipo de carinho, daí ela fica muito deprimida. Não né? só isso. E aí, quando eu vim para a conferência de mulheres, que a Ana Paula gargalhava, Uhum. eu digo, quando ela cantava e falava sobre a vida dela, Uhum. eu levei isso para casa e ainda falei pro Lucas assim, eu quero levar isso para minha vida toda, eu quero Uau. voar embaixo das tuas asas.
Amém. que foi o que ela falou. Sim. Então, a partir da conferência de mulheres, eu comecei ainda mais praticar o que a palavra diz sobre a submissão. Gente, porque isso é tão Isso é real. tão leve. Isso é tão real que na nossa vida aconteceu Eu ao perdi uns 10 ponto alto. quilos depois que eu comecei a fazer isso. Sim, porque o peso... é aquela historinha que tu conta, amor, do homem lá que tava com a pedra. É pedra, né? Que ele tava carregando um saco de pedra. E ele embarcou, daí passou um outro homem de carroça, né? De boi. É Carro isso? de boi, né? Ai, Deu conta carona porque tu pra sabe. ele. E aí andaram 1 quilômetro assim, conversando e tal, né? E o cara que deu carona pra ele, né? Quem tava guiando o carro de boi, olhou pra ele assim, e ele com um saco de pedra em cima do carro de boi, né? Daí ele perguntou, né? Tá, mas joga esse saco de pedra ali, né? Ali atrás do carro, não tem necessidade, né? Ele assim, não. Os bois estão nos carregando. Pode deixar que o saco de pedra eu continuo carregando. Ou seja, era desnecessário, né? Porque ele já estava sendo carregado, já estava tendo um suporte ali para o peso do saco de pedra, mas não, mesmo assim, ele continuava com o Não saco larga, de né? pedra, não, sem largar, né? Sem largar o osso, como a gente fala, né? Na verdade, em alguns momentos, eu acredito que as mulheres se sintam inseguras e acreditam que o homem é incapaz de resolver algumas Acho coisas. que é isso, é incapaz, né? Insegurança e Entendeu? incapacidade, Mas talvez, pela do marido, né? criação que elas tiveram, dá essa insegurança. Exatamente. O Dirceu sempre foi muito posicionado, então isso foi um choque para mim, porque meu pai não era assim. Então ele se posicionava. E as mulheres acontecem isso porque elas carregam um peso que não é delas. E elas têm medo de largar porque acham que o marido vai... E a gente diz, negócio deixa vai cair desandar, tudo. né? A gente É. sempre, quando aconselha, pode deixar cair tudo. Ah, pastor Vi fala direto, né? Deixa a lâmpada cair, né? Deixa a Ele lâmpada não cair em trocou cima a da lâmpada. cabeça, não troca a lâmpada. Tem uma amiga nossa que diz que a mãe dela constrói muro. Imagina. Ela é o homem da casa. E Total. que papel que tem esse marido? Daí, às vezes, muitos maridos, eles ficam ali ocultos porque eles também não têm espaço. Daí elas vêm reclamar pra gente, tá, mas tu deixa. Tem mulher que diz assim, tudo que eu queria que ele escolhesse um lugar pra nós ir, mas tu deixa ele escolher? Ou cada vez que ele escolhe, você bota um pitafo, Que geralmente é. né? Ai, eu e Dirceu, a gente tem muito disso. Não, A Sabrina disse assim, vamos sair pra comer. Disse, vamos comer uma pizza. Ah, não tô com vontade. Ai, esse cara não Vamos, quer. vamos comer não sei o que. Não tô com vontade também. Tá aqui, tu quer? Eu queria ir em tal lugar. Então vamos. né? É que já comer mais delicado, né? É que o Dirceu fala que a mulher, todos os dias, amor, ela gosta de algo diferente? Ou de tempos em tempos? Exatamente, né? Que a mulher é de Sempre quer fases. algo diferente, né? A mulher é como a lua, ela tem fases. É. E o homem? O homem não, o homem é igual ao sol, né? O sol é sempre sol, o homem é assim, né? A mulher não. Brilha de Brilha, dia, brilha. né? Ele fala que ele gosta do pudim de leite desde quando... Até hoje, né? E eu não. Eu gostava de um negócio, agora eu gosto de outro. Eu gostava de Então, sorvete, agora eu gosto de Homem açaí, quer não tomo mais açaí, sorvete. Tá sempre mudando. A mulher Fases. vive em transformação. É isso aí. São fases. E, gente, mais uma coisa que eu acho linda que aconteceu conosco, que é um testemunho que a gente tem carregado nesses último ano passado pra cá, sim. Que digamos que foi muito destonado na nossa vida. Que quando eu entendi o meu lugar, e Deus falou comigo numa live, quando a gente começou a fazer aquelas lives do 40 dias ali, e a gente já tá na 37 agora, amor, é 38. Sexta-feira, 37ª. E já tá na finaleira, né? Mas eu lembro que um dia não funcionava um negócio lá, tal, né? E eu percebi que eu tava na frente do Dirceu. E eu fui, sentei atrás dele na live. Olha como as coisas físicas, né? Ali o material revela o espiritual. Eu peguei e sentei assim, mais atrás dele, mais do lado. Que depois eu quero que tu explique aquele lance da submissão, de estar na mesma missão. Para quem tá ouvindo e entendeu do curso, né? E na hora que Deus falou assim comigo, daí funcionou. Ele foi pro lugar dele, na minha frente. E é onde ele fica todos os dias agora na live, né, amor? Sempre posicionado no mesmo lugar. E o Espírito Santo falou assim pra mim, é porque tu não é pra estar na frente dele. Tu tens o teu lugar ao lado dele. Engraçado, porque eu me lembro mesmo que tu tava na frente, depois tu foi pra Foi uma trás. direção de Deus. E Deus disse assim, ó, vai pro lado dele. A missão é dele. Vocês só têm papéis diferentes na missão. Vocês estão no mesmo propósito, só que ele tem uma responsabilidade maior que a tua. Tu não pode estar na frente dele. A responsabilidade é minha, do sacerdote, do homem. né? Gente, eu até me arrepio, porque quando Deus falou isso pra mim, e o YouTube pegou, o Instagram pegou, e a live foi uma bênção, e veio aquela graça. Eu disse, Deus! E dali pra frente, eu vejo um crescimento no Dirceu, na palavra, né, no desenrolar, no falar. Deixou o menino voar. Eu tava atrapalhando. Ela foi o céu. Tava tirando o brilho do não- sol. Eu tirei o céu. Eu tava tirando o brilho do sol. A lua tava lá na frente, tá nublando o negócio. Deu um eclipse. Eclipse, sol querendo aparecer, eclipse. É isso aí, a lua aparecendo. É né? porque assim, a gente como casal, né, amor? Fala ali sobre a missão.
Então, que o marido tem uma missão, né? Que o Senhor, né, como eu falei antes do sacerdócio, né? Então, todo marido, independente de ser cristão ou não, convertido ou não, né? Ele é o sacerdote da sua casa, do seu lar, da sua família, né? Ele é o responsável por tudo, né? E Deus vai cobrar isso do homem, né? Do sacerdote. E a esposa é a auxiliadora, né? A esposa, aquela mulher idônea, né? A auxiliadora idônea, onde ela vai fazer parte dessa missão, né? E é uma missão, até o próprio pastor Telmo contou isso, não sei se estava nesse culto, né? E muito bem explicado, né? Pela época que ele Ele faz uma participou analogia, do né? quartel, né? Do exército lá, né? Então ele deu o exemplo, né? Que o tenente tinha uma missão e o tenente então passava para a tropa, né? E passava para os subordinados, no caso ele como sargento e os demais cabos e soldados, né? Então aquela missão todos estavam subordinados ao tenente, né? E naquela missão que era determinada missão lá que o comandante havia passado. Então um ia passando para o outro, trazendo, né, para o nosso casamento, trazendo para a nossa vida. Então o Senhor me deu uma missão como marido, como sacerdote na minha casa, no meu lar, e a minha esposa, ela está sujeita, né, subordinada a essa missão, né, para junto comigo ser auxiliadora idônea, como a Sabrina falou antes, né, para estar junto, me auxiliando, me ajudando, concordando e dizendo, de repente, pondera por aqui, será que está certo, né? Vamos ouvir mais o Senhor, vamos orar mais, vamos buscar mais, né? Que a gente fala muito no curso também, né? Eu acredito que Fabiana e a Mislene também falaram, né? De orar juntos, né? Jejuar juntos por um propósito, né? De repente para o Senhor tá mostrando algo, né? Talvez esteja um pouco nublado, um pouco obscuro, se alguma coisa, seja trabalho, seja algo na igreja, né? Seja algo para o casamento de vocês, né? E vocês aí sim buscarem o Senhor juntos, né? Para que juntos possam completar a missão e o Senhor possa revelar. E essa questão de buscar junto, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência, nós tivemos através do curso através do curso Poder da Aliança, que nós sabíamos disso, tudo mais, mas a gente negligenciava um pouco, de certa forma. A gente tinha o nosso tempo de oração, né? Eu com o Senhor, Alane com o Senhor, mas de buscar junto mesmo a gente não buscava muito. E quando a gente começou a buscar mais, orar mais, jejuar mais, juntos, né, como casal, nessa mesma missão, o Senhor revelava algo no meu coração e confirmava no coração dela. Então isso é maravilhoso. Isso daí prova a conexão, né, do casal. Sim. Exatamente. A conexão que existe entre os dois, porque um sozinho não vai conseguir levar tudo, né? Então a mulher fica muito pesado. Fica muito pesado. Então a mulher sempre como fala, é a conselheira. Exatamente. O homem dá a decisão, fala a palavra final. É a palavra final. Mas o conselho que vem da mulher ajuda muito o homem a decidir as coisas. Então, esse posicionamento que realmente eu falei ali, que falta hoje nos casais. E o Telmo falou uma palavra domingo, não sei se você estava no culto da noite, e isso eu já ouvi também de outro pastor, não sei se foi ele ou ele replicou, mas enfim, eu já tinha ouvido em outros pastores falando. Se você não ouve a Deus, ouve a sua esposa, lembra que ele falou, né? Brincando e tudo mais, mas é espiritual isso também, porque às vezes tu tá envolvido com um monte de situações, seja trabalho, ministério e tudo mais, e a esposa talvez está lá mais, dedicando um tempo mais ao Senhor, e às vezes ela acaba ouvindo a voz do Senhor, e às vezes nós, né, o homem na correria acaba não ouvindo isso. A mulher é como um radar, eu vejo. Eu vejo a mulher que elas têm esse terceiro sentido, vamos dizer assim. Sexto sentido? O sexto sentido mais que o homem. Ela tem eu concordo com a Lani. É um radar. A mulher é um radar. Depois daquela que ela consegue assim, observar a mulher isso. fala que vai chover e tu não leva o guarda-chuva e chove. Então ela a mãe falava isso, né? Ela tem um radar a mais ali que consegue capturar mais que nós. Eu acho que a visão dela é aberta e o homem é mais centrado. Né? Focado nos objetivos. E tem mais alguma aula assim que marcou mais vocês também? A Sabrina tem até anotado aí, pode falar, Sabrina. Então, eu trouxe a colinha? Uma colinha que marcou bastante, assim, para mim, pro Lucas, né, pra nossa casa, que não existe casamento perfeito. O que existe é uma construção que se aperfeiçoa dia após dia. Top. Feita a partir da rocha que é Cristo. Essa é uma frase de vocês que marcou muito a nossa vida, o nosso curso. E é isso, né? Não tem casamento perfeito.
Não. É um Perfeito. ajuste Ele é diário, uma construído, construção. né? não Diário, pense, não, pense diariamente. não pense que vai fazer o curso e não vai ter mais briga. Vai ter. Só que tu vai estar, de repente, tendo um entendimento maior, uma maturidade maior. Então, Para poder lidar com as situações. É né? onde que entra o que eu falei, o posicionamento, Sim, que seria a maturidade, onde que o Amadurecimento. né? isso que existe ali uma conversa, um diálogo melhor para decidir junto. sim. Porque se os dois não têm esse posicionamento, fica se batendo um no outro. Sim, daí qualquer coisinha divórcio, que é aquela história que tu fala, né, amor? Que não, Que dentro não do... deve, dentro do crente, né, do cristão, o evangélico, convertido, né, não pode ter no vocabulário dele a palavra divórcio. Né? E eu, antes de me batizar, falava muito isso, né? Eu sempre E- falava pro Lucas, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando eu resolvi entregar minha vida pra Jesus, eu falei assim, ó, isso não sai mais da minha boca. Claro que com auxílio de amigas já cristãs. Sim, uma caminhada, né? E uma a caminhada, uma palavra, ela caminhada. tem poder nessa Muito. E Satanás, quando a gente fala determinadas... Ele tá ao nosso derredor. esperando isso. Exatamente. Mas E ele tem legalidade. Nós damos legalidade para ele quando nós falamos isso aí. Ô, Dirceu, é muito mais fácil eu chegar e falar, vamos separar. Muito fácil. Até Fácil. porque a gente tu- busca um tu casamento perfeito, que ele não existe. Sim. Porque Exatamente, Por isso utopia. que vem a ideia da separação. Porque tu simplesmente pega o problema e diz assim, não quero mais. Só Eu que vou onde me tu for, ele separar, vai, tchau. né? Eu não quero problema. Eu vou me Que dó. separar, tchau. Não. Como se resolvesse o não problema vai. Tem separando. alguém querendo problema aí, eu tenho Pelo uns pra dar. contrário, né? Né? Vai aumentar É de o graça. problema, né? É. Porque tu separa, tu vai ter uma ex-esposa, se tu tiver filhos, né? Então tu vai ter uma ligação com ela igual. Aí tu vai para um novo relacionamento. Aí é em com a- Exatamente. E ainda tá deixando Pra mim, os é. filhos expostos, né? Para que Satanás Desprotegidos. Exatamente. possa Sim. operar. E a estrutura, né? A estrutura que tu vai deixar pro teu filho. Sim. Então, Porque a gente sempre fala, né, Lucas, que é sobre o legado, né? Satanás luta contra o legado. porque depois que fizeram esse negócio de separação, né? Separa, tá difícil, separa. Tá difícil, separa. Banalizou, né? A estrutura familiar se acabou. Sim. Então, tipo assim, tu tem uma família com 2 filhos e ali tem um divórcio. Sim. Aqueles 2 filhos vivem com um padrão, né? Que a minha mãe é solteira e divorciada. E aquilo ali vai repassando. Sim, com certeza. Vai repassando. Então, eu acho que o divórcio é a solução que eles acham que é mais rápido, mas é a pior de Sim. todas. O problema, como o Dirceu acabou de falar, o problema vem em dobro. É mascarar o problema, né? Mascarar e tentar mascarar, mas não dura por muito Não. tempo. Uma falsa ilusão. É uma ilusão que passa muito rápido. Então, assim, a melhor situação é o quê? Encarar, né? E tentar sempre achar uma solução. Sim. A nossa solução foi o curso. Uhum. Que eu vou dizer. E foi. E foi mesmo. Glória a Deus. Porque tava difícil. Entendeu? Que Pra bom. chegar nesse consenso. Depois do curso Tem aquele que ditado que mudou. diz Faca com faca. É Tava faca assim. com faca que se Tava afia. facão com E facão. o mais engraçado, tá? Durante o curso, era nas terça-feira, né? Quarta. Nas quarta, Toda quarta. Toda quarta-feira. nas quarta-feira era tudo que tinha que dar problema era na quarta-feira. É Justamente sempre para assim. não vir. Não, isso aí Meu acontece. Nós, muitas direto. vezes, a gente vinha porque nós tínhamos que ministrar o curso. Eu dizia, amor, será que dá para faltar hoje? Daí, se não dá, nós somos os ministros, nós que vamos dar o curso. Tinha dia que eu e a Sabrina vinha brigando até aqui. Ó. Brigando. Acho que depois da terceira aula a gente vinha brigando e ia embora mudo, né? Não tinha mais verdade. palavra. Assim, tá, não tem nada pra falar. De mudo. Aí eu acho que a palavra ficava, sabe? Aham, matutando. Mas martelando, Tipo assim, martelando. a gente brigava, chegava aqui, paulada na cabeça. É bom, né? É. Mas olha, a posição de vocês, mesmo brigando, vocês vinham. É não Vinha. desistir, né? Vinha. Teve um casal que falou, a menina falou que na segunda aula, acho que quando a gente começou a falar dos papéis, ela disse, não, isso aí tá tudo errado, eu aprendi tudo diferente. E ela já era cristã de berço, de anos. Não quero. Daí só que ela, graças a Deus, Ela permaneceu. Né? Deus colocou uma mulher na vida dela, que era uma senhora mais velha, e ela disse que a mulher orientou ela assim, olha, se tá assim é porque Deus está te confrontando. Vai até o fim. Amém. Aí quando ela permaneceu até o fim, ela disse, uau, ainda bem que eu não desisti.
Porque aquela velha construção que ela tinha, tinha que cair para a Às vida vezes- nova. Às vezes é o não trabalhar, é o ficar só em casa. né? Porque tem muito isso, né? Sim. Eu, por exemplo, quando ganhei uma Bíblia, que eu falei com as meninas na conferência, eram umas 4 meninas de São Paulo, elas pegaram uma Bíblia e me presentearam com a Bíblia. Eu pedi para Deus para que eu abrisse uma página e Deus falasse comigo. Sim. E aí Deus falou, tudo é vaidade. Eu falei, não, mas calma, eu preciso entender, né? Porque eu também não vou mudar quem eu sou. Um pouquinho da minha vaidade, que tá tudo dentro do padrão. do padrão, tá tudo certo. Porque eu li isso. Não, a gente tem que interpretar. É a mesma coisa da submissão. Quando tu não entende, quando É tu que a não abre teu vaidade é coração uma- pra é- entender a submissão, Ela tu vai tem. entender dessa forma. Porque ela, na realidade, isso não pode ter o teu coração, né? Não é ela que vai te dominar. Não é a vaidade que vai te dominar. Eu digo que é a questão da vaidade com a questão Sim. da submissão não vou ir no curso, porque isso tá tudo errado. Porque eu não, Quem entende não de uma eu vou forma- deixar de ser vaidosa, Então, né? o que a gente Porque tem eu que vou fazer? ser religiosa. Exatamente, buscar quem conhece a palavra. Nós temos um casal, né? O Neto e a Samanta. Uhum. O Neto, a Sá sempre fala, Sá, eu não tenho certeza se essa palavra tá certa, mas vou perguntar pro Neto, porque o Neto sabe. Então, eu sempre vou nele, Neto, a palavra diz isso. Qual que é a tua visão referente a essa palavra? E aí ele me explica. Então, o ideal é que a gente leia a palavra e se a gente não tem entendimento, Peça ajuda. ainda peça ajuda, Sim. né? Porque tem pessoas que conseguem ver com mais E clareza. esse ponto, assim, de se submeter a uma liderança ou alguém que te instrua, é legal porque tu vai crescendo. Mas vocês buscarem primeiro. Porque o Espírito Santo vai começar a revelar para vocês. Porque a posição de vocês de estudar a Bíblia, porque eu sempre falo, não leia correndo. Porque senão a gente vai ler e decorar igual na escola que a gente fazia, né? Pode ver que a metodologia hoje para os alunos é diferente. A maioria de quem, assim, antes dos 30, agora que tem menos de 30, não, a partir do 30, né? E nós também, um pouco mais velhos, a gente aprendia para decorar, para passar. É. Hoje eles não, eles aprendem primeiro, eles aprendem, para depois chegar lá na frente eles saberem. Muitas das coisas que a gente aprendeu na escola a gente não lembra mais, porque a gente só Você decorava. decorava, né? Então não é o ler, é tu meditar. A palavra fala que é Entendi. meditar de dia e de noite. Então, se tu vai pegar, eu ouvi um outro pastor outro dia falar, pega um versículo e desossa ele. Nem que você tenha que ficar aí a semana toda com ele. Entende aquele versículo. E nunca ou ler algo isolado. Procura ler um capítulo antes e um capítulo depois. Aos poucos, vai aos poucos aprendendo aquilo ali. Eu sempre, quando vou ler, sempre pego desde o início. Sim. Porque se tu pega um isolado, tu não entende. Não, vira uma por exemplo, bagunça. se eu for pegar um isolado, eu vou ter que ler os outros, porque eu não vou entender. Então, daí tu vai querer saber, mas o que Motivo. aconteceu aqui antes? Por que É. que chegou nisso, né? Entendeu? É bem Tudo é isso. E verdade. muitas vezes a gente pega, tipo, chega ali na área da Tudo submissão. posso naquele que me fortalece. Ô, então tudo eu posso. Eu posso tudo. Então, acabou. Deu? Vou me jogar. Mas é bem assim, acontece muito isso para homens que são opressores, né? Que também a gente não quer ser um peso. Porque tem gente de segunda aliança que aconteceu, casos acontecem. Tem homem que violenta mulheres, enfim. Tem, além da violência física, tem a violência emocional, que muitas mulheres chegam destruídas. pior, né? Que é pior, destrói E a alma da acontece pessoa. muito. Teve uma moça uma vez que eu lembro que ela disse que ela olhou pra cima assim e o diabo disse assim pra ela, por que tu não pega uma corda e não se enforca? Ela tinha um pé direito alto assim da casa dela. Porque o marido colocava na cabeça dela que tudo que acontecia de errado que ele fazia Era com ela culpa dela. era culpa dela. Só que isso foi uma construção dele e ela foi sendo tipo corroída por dentro, ela não tinha mais nada, ela estava oca. Graças a Deus esse homem se converteu de verdade e teve restauração. Mas muitos casos quando o homem não, ou a mulher, enfim, né, não se converte, acaba em separação. Então, não é um peso para uma segunda aliança, né? Se você tem uma segunda aliança, por ignorância, né? Andava longe de Deus, não sabia que ia até o fim. Mas o nosso conselho é que lute até o fim pelo casamento. Eu acho que lutar e entender o outro, né? Porque Sim. são... Eu tive uma criação, a Sabrina teve outra. Uhum. Então, já começa daí. Botar duas pessoas de duas criações diferentes, já começa daí o erro. Sim. Eu fui criado de uma maneira, a Sabrina foi de outra. Então, muitas das coisas que hoje eu tenho, eu peguei dela. Sim. Que eu, tipo assim, organização, eu não era tão organizado, a Sabrina já era mais organizada, então isso incomodava muito ela e eu tentei melhorar bastante nessa questão para evitar um pouco as intrigas. Ela diminuiu um pouco o ritmo nessa, porque eu sou um pouco mais devagar, ela é
A Sabrina, sou, 380. a Sabrina sou eu purinha. Então, É isso assim, aí. daí a Sabrina assim, não, eu vou ter que baixar um Tive que pouquinho reduzir. pra equilibrar É isso aí. isso. Então, assim, isso que é o legal do casal, entendeu? Esse consentimento. Mas, assim, pra chegar nisso, olha, tem que se ajoelhar e rezar bastante, né? Pedir, querer, né? pedir ajuda, né? Fazer Sim. um curso, isso auxilia bastante. Até Entender que o porque casamento não é perfeito. você vai fazer o curso, é uma Entender. ferramenta, você tem que botar em prática, senão também é só mais um curso. Outra coisa que a gente viu lá, quando tu pensa assim, porque só comigo, mas quando tu chega num curso, tu conversa com o outro, todos têm os mesmos problemas, parecido ou igual, né? Sim. E tu vê que às vezes o teu problema não é nada. Aí tu diz, você tem solução pra mim. Vou poder fazer algo, Assim, né? às vezes a gente conhece umas pessoas assim que tem um problema tão grande e a gente reclamando do nosso problema, né? Então ali que te dá força para dizer assim, não, com certeza eu tem maneiras de conseguir recuperar essa união de nós dois, né? Sim. Que tava lá quebrada, toda destruída, assim, não, tem maneira de a gente conseguir reconstruir esse vaso, botar pedrinha por pedrinha e tentar organizar ele. Até semana passada, né? O Richard falou sobre o amor. Você lembra que ele falou? Que o amor, Eu lembro que ele falou, não sei se você estava junto. Na hora que ele falou tudo. o amor é um conjunto de várias peças, né? Respeito, carinho, diálogo, tudo isso corresponde ao amor. E ele falando assim, quando essas peças vão saindo, o amor vai indo embora. Sim. Então, assim, enquanto há o amor entre duas pessoas, ainda tem chances de recuperar. Agora, quando isso daí se quebra, o respeito, a pessoa perde todo esse carinho com a outra, daí acabou-se. Mas eu ainda vejo que tem uma chance se os dois voltarem atrás, né? E pedir ajuda pro Senhor. Sim. Eu sempre falo pro Lucas assim, ó, nós somos muito amados por Deus. Sim. Porque de tudo, claro que cada um tem uma história, né? De tudo que aconteceu nesses últimos anos, Deus nos ama muito, porque Ele está nos puxando para cada vez mais próximo dele. Glória a Deus. Então a gente precisa aproveitar esse amor e ainda assim recuperar todos esses sentimentos, Sim. né? Que claro, muitos deles, graças a Deus, Porque não assim, estavam ó, o perdidos. amor, ele conecta Mas todos, tem né? tem Mas o muita- amor, ele jamais acaba. Acaba a paixão, acaba respeito, acaba um monte de Com o coisa. entendimento tu começa Mas o amor a que é o refletir. todo, porque o amor é o Jesus, né? O Amor é uma o- pessoa. É aquilo tudo, é o respeito, aquilo tudo. que junta e vira o amor. Às vezes a gente perde a paixão, às vezes perde mas o amor tá ali. Sim. Até tirar todas essas pecinhas, demora. Uhum. Então tu consegue reconstruir. Então a gente sempre fala, se você plantou errado até agora, ainda dá tempo de plantar É certo, verdade. né? Volta, se arrepende. É questão de escolha e posicionamento. Sim. E até porque é uma coisa que a gente sempre fala, né, amor? Que quando você casa, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer o seu cônjuge feliz. Só que a gente tem um entendimento errado, né? Que, eu vou casar para eu ser feliz. Começa a futurizar. Não, quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí não é. Não, quando eu tiver um filho, daí eu vou ser feliz. Daí não é. Quando eu me formar na faculdade, aí terminou a faculdade também, não continua. Casa própria, Porque justamente carro, é o que né? a Alane falou, porque já Carro, casou errado. Carro, Se- e vai indo. Se vai a indo, Sabrina e casar, né, com o entendimento de fazer o Lucas feliz, o Lucas casar, né, com o entendimento de que ele vai ser feliz fazendo a Sabrina feliz, né, e eu também, assim como a Alane também, aí a gente, em questões acho que pode se dizer, na lua de mel, né, ali no sim, né, a gente já vai começar, não, vou fazer de tudo para que ela seja feliz, e eu fazendo ela ser feliz, automaticamente essa felicidade vai me atingir, né? Não, isso Que é daí- recíproca, né? isso daí é verdade. E Até- quando um tá bem, o outro tá bem, né? Também. Isso é Respira. verdade. Principalmente a mulher. Quando a mulher não tá legal, Reflete no marido. muito, muito, total. muito, muito. Porque o marido não tá bem, a gente consegue levantar ele. A mulher não dá.
mas é verdade, Lucas. A Falou? gente tenta é de verdade. tudo. Não A dá. Alane tava Não tem primeiro, na verdade, eu presente, né? peguei a gripe lá do filho de vocês, né? Pegou a gripe. Pegou e ficou E pauleado. fiquei, eu falei, ó, vai ser a minha última live. Outro dia a gente fez uma live Ele assim, disse, arrastada. Nossa, tava demais, tu viu? Ah, tu tava... Eu também fiquei ruim 2 E dias. ele, também e ficou, ele né, disse que eram verdade, as é verdade. últimas palavras dele. E a aí última passei live que pra faria. Alane. A Alane ficou. E aí ela sempre me levantando pra cima, eu me ajudando e tal, dando comprimido e tal. Ainda bem, né? E aí eu melhorei, graças a Deus. Ela ficou E doente. chá de tudo quanto é coisa. Ah, me acabou, né? Porque daí eu recém tava melhorando, ela fica doente, né? E acabou comigo. Mas é bem isso aí mesmo. Hoje, por exemplo, no aniversário dele, ele, de manhã a torta não tinha pego ainda, daí até o Teteu pegar, a hora que ele saiu a gente foi buscar, que só ficava pronta mais tarde. Aí ele chegou, ele viu aquela torta, ele já ficou feliz e a gente, né, celebrando com ele e tal. Mas, tipo assim, a gente sabe, né, quando eu disse, amor, mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, tá tudo bem, tudo bem. E só que eu entendi que faltava algo, né, que eu sempre faço um monte de coisa, mas depois que ele viu a torta, ele ficou feliz, né? Comeu, se deleitou, Faltava a torta. faltava a torta. Era o segredo. Agora a mulher, a gente vai lá, compra a torta, compra tudo. Se Não era dá, essa cara. torta que eu queria. Não. Ai, que gosto ruim dessa torta. Ainda mais se não é o que ela gosta, né? É, com certeza. Não, outro dia o Dirceu foi querer fazer uma surpresa pra mim e comprou uma cesta. Gente, naquela cesta veio tudo o que eu não gostava. Tipo, eu não como torrada. Hoje você não acertou uma. Ele pediu pra fazer, pegou a cesta pronta, ele não É, eu falou. peguei pronto. Aí eu disse, amor, cesta pra mim é uma cesta de frios, aquela cesta gostosa. Essas coisas eu não gosto. Aí eu fui distribuindo, dando pras pessoas. É, quem tava perto ficou bem feliz, né? Não é fácil. E era, gente, botou naquela cesta, tinha torrada, tinha tudo que, tipo assim, eu não tomo iogurte, tinha iogurte. E ele sabe que eu não tomo. Aí quando eu olhei a cesta, mamão. era a emoção da O cesta. homem, a mulher tem que entender que o homem, pra ele fazer isso. Mas valeu a iniciativa, né? Valeu, só o que valeu. Ô, Dirceu, Só que valeu, nossa. Ô, Dirceu, pro homem Eu disse, fazer pede isso, ajuda para minhas é um amigas, sacrifício eu muito falo. grande, não é? É, com Pô, a certeza. gente demora. Mas eu falei pra ele, amor, eu já dei a dica faz tempo, pede ajuda para minhas amigas. Outro fato que eu não vou expor aqui, né, que aconteceu, eu não gosto de uma determinada coisa. Ele foi lá e me deu aquilo porque uma pessoa convenceu ele. Eu disse, amor, não adianta isso aí, não vou usar. Eu dei pra uma outra pessoa. não Eu vou proibi falar. o Lucas de ir pro centro com um amigo dele pra comprar presente pra mim. Aham. Eu falei assim, amor, não quero mais que você vai lá no centro pra comprar negócio de sapato, tá? Não compra sapato pra mim, tá tudo legal, não precisa de sapato. Ele não sabe comprar o que eu gosto. em outras É palavras. porque Ele mulher apareceu gosta em de casa- sapato. Ele né? apareceu com uma casa com uma bota que, meu Deus, acho que o prédio inteiro ouvia eu andando dentro do apartamento. Falei, não precisa, tá tudo certo de sapatinho. Tá, pode ser outra coisa, mas é Aí ele, porque a gente amor, é tu é mal exigente. agradecida, amor. É muito difícil Eu não agradar a uso mulher. isso, tu sabe que não me faz bem, esse tipo de coisa e tal. Daí fui É explicando. difícil. Daí eu disse assim, então, ó, pede ajuda. Falei, pede ajuda, não sabe fazer. Aí tentei usar um pouco. Tem que pedir mas ajuda não pra deu. pessoa certa, você tá? Ah, mas as amigas dela sabem, conhecem bem ela. Não Né? tem erro, né? E a gente já não erra, né? Não. A gente não erra, né? Nossa, Não, mas certa o homem, é. qualquer coisa. É, fica bem, né? Qualquer coisa. Hoje teve gente que ligou pra mim e disse, o que eu dou de presente pro Dirceu? Eu disse, gente, ele gosta de tudo. Uma camiseta, uma camisa, uma calça, um sapato. Qualquer Uma coisa pomada que- pro cabelo. uma pomada. Tudo. Tá precisando. A minha tá acabando. Óbvio. Então, homem é mais fácil. Qualquer coisa. Bem tranquilo. Então, gente, chegamos ao final. Não deu nem pra Sabrina falar do restante que ela tinha anotado aí, né? Vai ter que deixar pra uma próxima, né, meu amor? Vai ter a segunda edição. Mas a gente fica muito feliz por vocês terem aceitado, né, de virem aqui conosco, falar um pouco, né, da vida de vocês, testemunho do curso, né, que foi bênção para vocês, né? Então a gente E agradece, feliz o né? processo, né, amor, que eles estão vivendo, né? É, o Cada que dia vocês estão crescendo. vivendo em Deus, né? Com certeza, né? Isso é lindo, né? Fiquei muito feliz pelo convite. Tanto eu quanto a Sabrina. Tá muito feliz de verdade. Desmaiaram, mas tudo bem. Não, a Sabrina desmaiou. Eu pensei que ia ser. Eu pensei que. ia Mais ser- difícil. Nossa, muito difícil. Mas foi bem tranquilo. Um bate-papo. Um bate-papo muito solto, um bate-papo Bem descontraído, né? descontraído. Parece que eu tô na mesa sentado tomando café com vocês. Não, nem parece. O microfone aqui, nem sei o que é isso aqui. Só Mas- faltou o café, né? Só faltou o café. Mas assim, muito legal, muito interessante, tá? Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo vai ajudar muita gente. Amém. Né? E espero Amém. continuar ajudando, como ajudou eu e a Sabrina, Eu ia vai complementar. continuar ajudando nome muito, de muito, Jesus. muitas pessoas, tá? E vocês estão fazendo um trabalho lindo, né? Que é o quê? Manter um casamento. Amém.
não só um casamento e uma estrutura familiar, né? Porque quando mantém um casamento não é só o homem e a mulher, tem o filho, que é o principal, e aquilo ali é a sementinha que a gente deixa É o legado, né? pro resto o resto para continuar a nossa O A legado gente de sempre vocês, fala, né? né? Ao invés de deixar a herança, deixa o legado pro seu filho. deixa o né? legado, porque ele vai fazer esse legado ser melhor ainda pro Sim, próximo, e amém. assim vai plantando essa semente boa. E essa sementinha aí que vocês estão plantando vai ser Amém. um Amém. futuro muito melhor para muita Amém, em família. nome de Jesus. A gente Recebo. recebe. Recebemos. Eu Sabrina? sempre falo assim, né, que Deus tem sido tão bom com a gente que não tem palavras para agradecer. Primeiro, onde a gente vem e se sente em casa, né? Sim, É onde as pessoas realmente te olham nos olhos, se importam contigo. É onde a gente vê que nós, pelo menos, né, convivemos ali num grupo de convívio onde a gente consegue sentar, entender o que está passando na vida um do outro. Talvez, né, não seja semanalmente um na casa do outro, mas quando a gente pode, a gente está junto, convivendo junto. E eu acho que isso é o mais importante, né? A gente saber assim, se colocar no lugar do outro, estender a mão para quem a gente pode, né? Sim. Eu e o Lucas, a gente é novo convertido, mas a gente sabe que tem muitos lugares que a gente pode estar aí alcançando e ajudando outras pessoas, né? sim. E eu acredito muito que o curso, através da vida de vocês, vai ajudar até mesmo essas pessoas que já estão dentro da igreja há mais tempo, né? Ou pessoas de fora também, que não podem estar aqui no físico, Uhum. mas no virtual acabam que acompanham. E às vezes é uma coisa tão simples, Sim. mas que para quem está ali, né, de telespectador, é algo que, se tu conseguir absorver, aplicar, é algo extraordinário. E eu sempre falo, tenha dúvida, vai para a palavra. A palavra é o melhor guia. Sim. A gente tem vivido isso na nossa casa e eu acredito que o curso é o resultado do testemunho de vocês e é um resultado de muita busca, né? Que é buscando, se aperfeiçoando como casal, como cristão, enfim. Agradeço muito a Deus a vida de vocês Glória a e que Deus. vocês possam alcançar, e como o Lucas falou, muitos lares, Amém. muitos casamentos. Recebemos. Jesus. Ficamos muito felizes aí por tudo. Amém, É isso aí, então? né, meu amor? Sim. Então, só agradecer mais uma vez, né, a vocês, agradecer o Pimpas aí, que está sempre nos ajudando, nos auxiliando aí para que chegue as imagens, né, o som até vocês, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo aí pela rádio web, né, a rádio digital da igreja, Abapai, uma bênção, né, que isso Se que a vocês gente- não seguem ainda lá no Instagram, corre lá para seguir. É verdade. Como é que é lá, Pimpas? Ajuda aí. Abapai Rádio Digital, isso aí. Sigam lá nas redes sociais, é uma bênção. Compartilhem, né? Tem no YouTube ali também. E fica gravado, né? O programa de hoje, né? Que é ao vivo às 22 até às 21, toda quarta-feira à noite, né? E reprise ao meio-dia nas quintas-feiras. Então, Deus abençoe a todos. Uma ótima Amém. resto de semana. Obrigado, Lucas. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Pimpas. Obrigado, meu amor, por Por estar nada. aqui, por ser meu suporte, por estar junto nessa missão que o Amém. Senhor nos concedeu. Na graça divina do Senhor, que a gente continue, né, assim como o Lucas e a Sabrina falaram, levando a palavra ao Senhor através do Glória a curso, Deus. através do curso legado, né, o curso presencial, o Poder da Aliança, e através da própria live aqui da web digital, da rádio digital da Abapai, ferramentas, né, que são ferramentas para que as pessoas possam usá-las, né, para aperfeiçoamento do casamento, né, para que cada vez mais o casamento seja uma bênção para, Amém, assim como o Lucas Jesus. falou, né, para o legado, para aqueles que permanecerem, para os filhos, para os netos, bisnetos e assim por diante. Amém, em nome Amém? de Jesus. A próxima vez que eles vierem aqui, amor, já vão estar casados, em nome de Jesus. É isso aí, Falando sem da pressão, tá, experiência Lucas? do casamento. Sem pressão nenhuma. Vou finalizar Então vai lá, então Fábio. com a frase aqui, ó. Tá. E quando essa aliança é feita diante de Deus, ela tem o poder de remir cenários de improbabilidade nas nossas vidas. É um cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade. Isso é Eclesiastes 4:12. Isso aí, Isso. É algo que 4:12. me marcou muito e que, com isso, tudo que a gente aprendeu no curso, a gente resolveu casar, em nome de Jesus. Aleluia! Tem data já? Casamento.
Já tem data. Ó, Agora já tem que tem olhar na- na agenda. Então tá, né? Que a nossa agenda já tá Então, mais salva. um casal aí que vai É, casar. Que glória a bênção. Deus. Feliz por vocês. Deus abençoe a todos. Até a Ficamos próxima agora com uma quarta-feira. canção, né, Pimpas? Uma canção escolhida a dedo, hein? Da nossa Carolzinha. É, que bora aqui, né? Carol Avelar. Carol da casa. É isso aí. Deus abençoe.